Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui juntos e já agradecer por vocês estarem aqui com a gente, vocês estarem aqui acompanhando, motivo de alegria quando a gente propõe no nosso coração o desejo de compartilhar, de conversar acerca da palavra de Deus, acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. E nessa série, essa série aqui que nós estamos aqui conversando, é o 6º vídeo da série Conhecendo o Evangelho, que é uma forma da gente poder trazer, estimular, apresentar o Evangelho e estimular para que você venha ler, você venha conhecer as Escrituras, no caso aqui específico, o Evangelho de Jesus, o Evangelho ensinado por Jesus. E há um significado, eu sempre estou falando isso aqui, repetitivamente, repetindo isso aqui constantemente, de que há uma importância de se pregar e de se ouvir acerca do Evangelho, do que Jesus tem nos apresentado em sua palavra. E a gente está aqui Conhecendo o Evangelho, essa série. Nós vamos ler todos os 4 evangelhos no Novo Testamento. Estamos começando Mateus. E hoje nós vamos ler o capítulo 15 e 16. Então você vai poder aí pegar a sua Bíblia e acompanhar nessa leitura. E no final da leitura desses 2 capítulos, nesse vídeo, nós vamos aqui nos colocar a uma reflexão. Refletir sobre o que lemos, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que eu repito aqui incansavelmente, de que os ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho, eles são um manual de instruções que a gente vem aplicando, colocando em prática em nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas relações com pessoas, com o mundo que nos cerca e com o próprio Deus. Nos chama a essa reflexão. Então é importante que você possa estar participando aqui conosco. Eu sou grato a Deus pela tua vida, grato a Deus por você estar aqui, e que a gente possa, sim, juntos, fazermos essa leitura. Eu quero ser um companheiro de leitura, te ajudar, se você não tem o costume de ler, ou não houve uma oportunidade, ou alguém que... Eu estou aqui me colocando nessa disposição para ler com você os evangelhos, e ao final a gente está sempre comentando ao final de cada leitura, tá bom? Acesse o nosso portal, tá aí o portal, o link está aí na descrição do vídeo.
Também tem os links das redes sociais, tem do grupo do WhatsApp, o canal do YouTube, para que você possa aí ter o material. Você pode baixar o meu livro, né? E para que você possa aí ter um auxílio na leitura, em especial do Novo Testamento. Importante, tá bom? Deus te abençoe. Você está aqui. Estou muito feliz aqui que você está com a gente, que está comigo aqui nesse momento, tá? Aí nós vamos ler agora Mateus capítulo 15 e 16. Hoje nós vamos ler aqui 15 e 16. Tá bom? Vamos fazer a nossa leitura. Vamos lá. A tradição dos anciãos. Capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, Jesus, lhes respondeu: Por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, anulastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto, sim, é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele os seus discípulos, lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem puro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia naquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhes rogaram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: Onde encontraríamos num deserto tantos pães para alimentar tanta gente? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Capítulo 16. O fermento dos fariseus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã: hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixou-os, e deixando-os, saiu. Passando seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discute entre vós sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis nada, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que tomasseis cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam
que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. A gente chegou aqui a esse final da leitura do capítulo 16, 15 e 16, e o que a gente se depara, mais uma vez, é justamente Jesus tratando de questões acerca das doutrinas, da religião, da religiosidade, da condução desse comportamento religioso, da religiosidade e da condução por esses religiosos, esses líderes, os fariseus, os mestres da lei. E vemos que Jesus, ele vem e se contrapõe justamente à religião. Ele se contrapõe. Ele se
se coloca como o caminho a ser seguido, porque ele é esse caminho. Jesus é o caminho. Os ensinamentos de Jesus demonstram aqui na leitura que fizemos desses 2 capítulos que tais ensinamentos não estão vinculados nem de longe Jesus mostra a simplicidade e o objetivo. Ele mostra, ele transparece a razão de ser, a razão de sermos, o motivo maior. Jesus nos mostra isso. Quando aqui fala-se, as pessoas estão preocupadas, né? Vão lavar as mãos. Mostra. E Jesus, ao mesmo tempo, mostra a hipocrisia dessas pessoas que estão ali mostrando apenas doutrinas religiosas, preceitos, dogmas, regras humanas. Normas de homens. E nessa questão são justamente estereótipos comportamentais religiosos. Jesus demonstra, fala, vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando. Vocês estão preocupados porque lavar a mão? Isso é hipocrisia. Ele fala no verso 5, diz assim: vós, porém, dizeis, quem disser a seu pai e sua mãe é oferta ao Senhor, o que perderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Assim anulaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E ele vai e relaciona ao que o profeta Isaías fala: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. As pessoas apenas professam a sua fé. Essa é a grande verdade. Professam a sua fé, dizem que são, dizem que servem a Jesus, que creem, e crer significa andar conforme os ensinamentos de Jesus. Isso é o significado de crer. Mas que, na verdade, em seus corações continua a mesma coisa. Estão longe. Não tem nada a ver com a proposta de Deus. Não tem nada a ver com os propósitos de Deus. As suas vidas passam longe, passam à margem dos ensinamentos de Jesus. Estão enganando a si mesmo. Confessam, falam, é da boca para fora, aparentam, tem uma aparência segundo um padrão religioso, referente a alguma religião,
né, um comportamento, mas que na verdade os seus corações não tem nada. E ele chama esses religiosos de guias cegos. De guias cegos. Cego guiando cego. Os quais Jesus fala que vão cair no buraco. Vai cair os dois no buraco. Isso aqui. E fala que do coração, quando você apenas está nessa condição, quando a pessoa está nessa condição de apenas parecer que é, vive de aparência, de fachada, é a barba, é o cabelo, é uma maquiagem, é uma roupa, está preso a isso, a aparência, a exterioridade. E Jesus chama a atenção justamente ao coração. É o que está dentro. Ele fala, o coração está longe. Longe, longe de mim. E ele fala aqui no verso 19 do capítulo 15, ele diz assim, ó, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia, toda sorte de porcaria, toda sorte de maldade, de perversidade, de ausência de amor ao próximo. Resumindo, o amor ao próximo passa longe, o perdão passa longe, a misericórdia passa longe, o estender a mão ao próximo passa longe. Está passando muito longe. Vivem no mundo de faz de conta, de aparência, de uma falsa realidade. É apenas cenário. Jesus chama estes que têm esse comportamento hipócrita de sepulcro caiado. Que a gente já falou aqui. Essa condição que Jesus coloca. É nessa condição que Jesus se refere a estes. Estes que estão preocupados com qualquer outra coisa. Que estão preocupados com a aparência, que estão preocupados em fazer parte do clube do Bolinha, de fazer parte de uma situação que não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o que Deus apresenta, com o propósito, com a proposta de Deus para a nossa conduta diária, o qual chamamos de testemunho. Testemunho não é só quando o camarada vai lá na frente de um grupo, de uma igreja, numa reunião, o que seja, e fala da vida dele. Testemunho é contínuo. O qual esse testemunho também classifica-se como adoração, é um culto. É um culto. O culto é contínuo. A minha vida é um culto. Tem que ser um culto. E isso faz parte de um processo de amadurecimento, de crescimento, de maturação desse discípulo. E não uma meninice, uma loucura, gritaria e comportamentos que parecem mais que é de um manicômio. Onde está esse culto racional, o qual a Bíblia se refere? Onde é que está esse culto racional? Onde é que está o equilíbrio que o Espírito Santo nos dá? O discernimento espiritual, o controle das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas reações, do que está dentro do nosso coração, ser seletivo. Eu tenho que selecionar.
Porque nessa perspectiva, nessa percepção, eu entendo que é o que vai sair do meu coração. Então, se eu não tenho uma compreensão do que Jesus ensina na sua palavra, eu não me detenho aos ensinamentos, eu não me detenho no que está registrado no Evangelho, onde Cristo manifesta, onde Cristo relata, coloca, apresenta, os quais tais relatos foram registrados pelos apóstolos, o qual cremos que foi o Espírito, que foram homens inspirados por Deus. Foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus. O Espírito Santo trouxe. E hoje temos estes ensinamentos, os quais todo verdadeiro discípulo, todo aquele que adora em espírito e em verdade, vão buscar aplicar em suas vidas e viver. Assim, simplesmente. Sem estar preso a qualquer bobagem, a qualquer idiotice religiosa. Sem estar ligado a nenhuma religião, porque Jesus não deixou religião. Não é religião que salva. Não é o prédio do templo que salva. Não é o comportamento, a norma humana, a ordem eclesiástica que salva. Não são os dogmas, não são os pensamentos, as correntes teológicas que salvam. É Cristo que salva. Quando você compreende isso, você para de meninice e começa a viver de fato como um discípulo de Jesus, você entende que a tua vida, a tua forma de ver a vida, a tua forma de compreender o que está ao teu redor, o teu psique, deve ser norteado, deve ser envolvido, deve ser alimentado pelos ensinamentos que está aqui no Novo Testamento, em especial no Evangelho, porque foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse. O nosso Senhor e Salvador. Foi Ele quem disse. Que nós devemos viver esta palavra. E a síntese disso, Jesus também facilita para a nossa compreensão. Ele diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque nisto se cumpre todo o mandamento. Você, quando ama o próximo, quando você tem essa compreensão do que significa amar ao próximo, que é faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, quando você tem essa compreensão, você automaticamente você vai estar agindo e transcorrendo em equilíbrio, onde esse equilíbrio é consequência daqueles que buscam estar em espírito e em verdade, andar em espírito, e não segundo os seus próprios desejos, os quais esses desejos são combatidos nos ensinamentos no Evangelho. E você vive sem... Quando você entende isso aqui, meu irmão, você deixa de ser um idiota. Um idiota religioso. Na melhor das hipóteses. Porque, na pior das hipóteses, você se torna um religioso hipócrita. Porque a hipocrisia habita na religiosidade. A religiosidade nasce da hipocrisia. A religião nasce da hipocrisia. Porque a religião nasce do homem. Não nasce de Deus. Deus não precisa de religião para afirmar que Ele é.
ou para confirmar que ele é, ou atestar a veracidade de que ele seja. Deus não precisa de nada que ateste que ele é Deus. Porque ele é. Ele diz, eu sou, e ponto final. Ele não carece do nosso aval. Não carece de um entendimento teológico para defini-lo. É ser muito medíocre. Teólogo é medíocre, porque ele acha que pode conceituar, pode dar um direcionamento de quem é Deus. É medíocre, é ser muito pequeno. Ser menor do que já é, naturalmente, porque somos pequenos. Mas você, esse pensamento, você ainda é menor ainda. É mais raso ainda. Porque Deus é, ele não precisa de ninguém, nem nada que ateste que ele seja, porque ele é independente. Ele diz, eu sou. E aí você vê aqui, no capítulo 15, justamente essa pequenez, essa mediocridade, essa cafonice dos religiosos da época, que não são diferentes dos dias de hoje. E Jesus aqui no capítulo 16, ele alerta sobre justamente os ensinamentos dos religiosos. Você entende? Ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é um ensinamento. Aqui já no último ele fala, no verso 12 do capítulo 16, aqui de Mateus, Jesus fala, aí daqui, ó, então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão, que Jesus estava falando. Não é do fermento do pão. Jesus não está se referindo a isso. Ele estava se referindo justamente aos ensinamentos dos fariseus. E que tais ensinamentos estavam carregados de hipocrisia, carregados de heresia, de desonestidade intelectual, de mal intenção, de querer dominar as pessoas atrás somente do poder, da barganha, de poder negociar no mundo político. Já era assim lá. Os fariseus, eles temiam Jesus porque Jesus era a pessoa que estava ali e que estava colocando os privilégios que eles tinham em ameaça. Ele diz, ó, se o povo aqui se levantar e for atrás de Jesus, a gente vai perder aqui nossos status sociais, nós vamos deixar de ser, entendeu? Os caras aqui. Vamos deixar. Vamos perder as nossas regalias como condutores espirituais desse povo. Era esse o risco de Jesus. Eles não faziam ideia de quem era Jesus. Era apenas inveja, ciúme. Você entende aqui? É querer ser, é inveja. Era isso que eles queriam. Eles não queriam que ninguém, porque eles achavam que Jesus estava querendo tomar o lugar deles. Jesus não estava querendo tomar lugar de ninguém, porque tudo era dele, já é dele, tudo é dele. A mediocridade da mentalidade daqueles homens daquela época é a mesma. Só que naquela época, comparado aos religiosos de hoje, os fariseus daquela época era como se fosse criança de chupeta, comparados aos de hoje. Os de hoje são mais ferozes, porque o negócio tomou um corpo. O negócio virou um negócio, de fato. Mercado. E é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muito capital político, é muito poder. É dominar pessoas. É dizer em quem essas pessoas vão votar.
o que essas pessoas vão comprar. É muito poder. E o poder corrompe. O poder corrompe. E essa é a realidade de hoje. A religião é isso. A religião é podre. A instituição igreja está pervertida. Está atolada até o pescoço no lamaçal. Os que estão lá dentro, conduzindo, são piores do que aqueles que estão na rua, que estão fora. Porque os que estão fora pecam porque não conhecem. Mas os que estão dentro pecam por escolha. Pela podridão em seus corações. E Jesus fala sobre isso. E aqui no verso 24 do capítulo 16, que a gente leu aqui de Mateus, Jesus fala aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos caprichos. Eu quero... É negar isso, é estar desprendido disso. É estar focado em viver conforme os ensinamentos de Jesus. As coisas acontecem, as coisas ocorrem, eu me envolvo, eu trabalho, eu construo, mas essas coisas, elas não são prioridades, não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é viver segundo a vontade de Deus, a saber, viver conforme os ensinamentos de Jesus no Evangelho. E aqui Jesus continua, no verso 25, do capítulo 16. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Assim, o que você acha que você tem? É a pergunta. O que você acha que você tem que vai pagar, que vai valer pela tua alma? Não há. Então, para que essa cobiça pelo poder, pelo dinheiro, das posses, dos status, da classe social? Para que essa besteira toda? É essa a prioridade da tua vida? O que adianta? Está falando aqui, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Jesus que está dizendo aqui, meu irmão. No verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Não vai ser de acordo com as bênçãos que você ganhou, nas campanhas que você participou, e as bênçãos materiais, a prosperidade que você prosperou, que você vai ser recompensado por causa disso, porque da visão destes guias cegos que pregam a prosperidade, que são um dos guias cegos que pregam a prosperidade, é como se Deus tivesse preocupação que você comprasse alguma coisa, conquistasse alguma coisa. Se sua fé fosse medida por isso. A sua fé não é medida pelo que você conquista materialmente, mas sim com o que você demonstra, transparece, bota para fora aquilo que você tem no seu coração. É o que sai daqui de dentro. É o amor daqui de dentro. Isto é o que vai fazer a diferença. É isso aqui. No verso 28, Jesus diz assim: em verdade vos digo
Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso é continuidade. É perseverar temos que perseverar nos ensinamentos de Jesus. E trazer isso verdadeiramente, agarrar. E deixar isto morar dentro de nós. Não é um processo fácil, porque o que está ao nosso redor, o mundo que está ao nosso redor, combate, dificulta isso. Mas devemos perseverar, insistir. Em tempo, fora de tempo, continuar insistindo. Eu estou aqui falando do Evangelho. Estou insistindo porque eu creio que esta é a palavra. Eu creio que este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que possamos ouvir esse Evangelho, guardar em nosso coração e esse Evangelho, ele crescer, germinar, crescer e gerar frutos. 100, 60, 30 por um. E que esses frutos não seja para nossa glória pessoal, mas seja para glorificar aquele que se sacrificou por nós. É isso aqui. Senhor, Santo Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui e agradeço por essa vida que está ouvindo neste momento, que ouviu até aqui. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor permaneça, Senhor, conduzindo, livrando de todo mal. Abençoe o lar, abençoe esta família representada por este que está assistindo, por essa pessoa. Que o Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento, abra o coração para que esta palavra entre e se aprofunde dentro do nosso ser, das nossas entranhas, e que possamos, Senhor, com toda a certeza, com toda a convicção, viver os teus ensinamentos, seguir, confiar na tua palavra. Que Jesus Cristo se torne em nossas vidas o caminho. Que Jesus Cristo seja em nossa vida a verdade. Que Jesus Cristo nos presenteie com a vida, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor esteja conosco, esteja com qualquer um, esteja ouvindo, esteja de coração aberto. Todo aquele que busca, todo aquele que deseja, que anseia, possa encontrá-lo, possa encontrar o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.